lá, então. Então, o assunto de hoje é o intestino grosso, o segundo cérebro. Muita gente não entende essa disposição e essa informação, mas 90% de alguns hormônios produzidos e utilizados pelo cérebro, quem faz isso é o nosso intestino grosso. Essas estruturas, né, importantíssimas que as pessoas às vezes não valorizam no nosso corpo, ele produz um hormônio que é chamado um hormônio neurotransmissor, chamado de serotonina, que é produzido através de alimentos ricos em triptofano. Nós vamos falar sobre esses alimentos, a necessidade do consumo desses alimentos e como você poderá melhorar tudo isso. Então, ele é considerado o segundo cérebro porque ele produz 90% da serotonina, o neurotransmissor cerebral. Para que existem os neurotransmissores? Esses neurotransmissores, ele tem a função de ligar os nossos neurônios, ou seja, a nossa memória, as nossas informações, as nossas ações de tato, pressão, dor, propriocepção. Então, tudo que você, na verdade, faz no organismo, eu preciso de hormônios neurotransmissores que são ativados quando você se alimenta por certos alimentos. Boa tarde, Raquel. Seja bem-vindo aqui. Então, vamos conversar mais um pouco sobre o assunto. Fala, Fábio. Seja bem-vindo, rapaz. Pessoal do Ceará presente. Então, vamos aqui. Bom, então, não esquecendo sempre, o pessoal aqui do YouTube, se inscreva no canal, pessoal, é de graça, não custa nada, né? Aciona o sininho de notificação, porque toda vez que Boa tarde, Gisele. Toda vez que o nosso vídeo for publicado ou alguma live for colocada, você vai receber dizendo assim, ó, o Nelson vai entrar agora, ou um vídeo do Nelson vai chegar a você agora. Deixa o like, é gratuito, não custa nada. Escreve lá, inscreva-se lá, deixa o like, tá? Compartilhe os nossos vídeos com os amigos e familiares. Traga amigos para o canal, porque nós vamos aqui desenvolver cada vez mais assuntos. Pra vocês terem uma ideia, eu já estou guardado no meu bolsinho aqui, mais de 80 temas para a gente discutir e bater papo aqui dentro do canal. Ok? Então vamos continuar aqui. Bem, então todas as nossas emoções, nossos sentimentos, né, de bem-estar, são gerados nos nossos intestinos, que muitos chamam de segundo cérebro. É o segundo cérebro. O intestino é considerado o segundo cérebro. Exatamente por esse motivo aqui. Por quê? A serotonina, que é um neurotransmissor, que é produzido nos intestinos, e quando você se alimenta de alimentos ricos em triptofano, ele ativa essa função, e ativando essa função, ele realiza a produção desse hormônio, chamado de serotonina, e esse órgão, o intestino grosso, produz 90% desse neurotransmissor, importantíssimo para a ligação entre os nossos neurônios cerebrais. Eu falo de neurônios cerebrais porque existem neurônios ligados no nosso corpo em todas as partes. Se você tem sensibilidade, se você tem no seu organismo movimentos adequados, se você tem no seu organismo a sensibilidade, por exemplo, da sua bexiga que está cheia, ou que você saiba que a bexiga esteja vazia, isso é tudo feito por esses neurotransmissores, que ligam os neurônios, nós chamamos isso de sinapse. Sinapse são as ligações ou químicas ou elétricas entre os neurônios. A maioria das ligações entre os neurônios são chamadas de ligações químicas, necessitando principalmente desses neurotransmissores, desses hormônios que são captadas pelo cérebro. Por exemplo, melatonina é outro hormônio, tá? A acetilcolina, que é muito utilizada, por exemplo, para contração muscular. Então, nós temos várias estruturas no nosso corpo, várias produções, e nós estamos falando especificamente da serotonina, que é produzida no nosso intestino, por isso chamado de segundo cérebro. Então, temos um cérebro real na caixa craniana, que na verdade é o encéfalo, que pertence ao sistema nervoso central, e temos
o segundo cérebro, chamado de intestino grosso, tá? A função, né, do nosso cérebro é a manutenção da atividade cerebral, ou seja, as atividades motoras controláveis e não controláveis, ou seja, aquilo que você manda o estímulo e aquilo que o próprio cérebro controla. Então vamos lá. Algo que você controla, andar você controla, escrever você controla, se exercitar você controla. Agora, o não controle, quando o coração bate, quando o seu estômago faz o peristaltismo e vem a contração levando os alimentos para os intestinos. Então eu tenho estruturas voluntárias e estruturas involuntárias do nosso corpo. Nosso cérebro controla isso, ou nós controlamos, né? Quando nós estivermos fazendo algum tipo de atividade física, é um movimento voluntário, sou eu que estou querendo realizar aquele movimento. Agora, quando o coração bate, por exemplo, é o cérebro que está me comandando. Imagina se nós estivéssemos a vida toda tendo que controlar, por exemplo, o batimento cardíaco, né? As contrações do coração são chamadas de sístole e diástole. Imagina à noite você, sístole, diástole, sístole, diástole. Você não ia dormir. Ou então, estômago, empurra o alimento para o intestino. Não, agora vai. Não, agora não, agora vai. Você não ia conseguir descansar. Então, essas ações voluntárias e involuntárias, quem faz é o nosso cérebro. Nós mandamos uma informação para o cérebro, né, que são as vias sensitivas, e vem uma resposta motora, execute. Tá? Por exemplo, a sua bexiga está cheia de líquido. Vai uma informação para o cérebro dizendo assim, ó, tá cheia, o peso do líquido ali na parte esfincteriana, vai uma informação para o cérebro, ó, bexiga cheia, bexiga cheia, bexiga cheia. Qual é a resposta que você tem? Esvaziamento. Você vai ao seu banheiro e vai esvaziar a bexiga. Então vem a resposta motora. Os esfíncteres de sustentação abrem, você controla essa abertura, tá? Porque se não houver o controle dessa abertura, você tem uma incontinência urinária. Então, abriu o esfíncter, a urina é colocada para fora. E você recebe a informação, olha, está vazia. Aí você termina lá a sua necessidade fisiológica e você volta ao seu dia a dia normalmente. Tá? Então, estruturas voluntárias e involuntárias. Quem faz isso? O nosso cérebro, através de quê? De hormônios. Que hormônios são esses? São os neurotransmissores. Ok? Vamos continuar aqui. Então, a estrutura dos neurônios digestivos, por exemplo, é totalmente idêntica à estrutura dos neurônios cerebrais e eles têm a capacidade de liberar os mesmos neurotransmissores hormonais e moléculas químicas. Por isso que eu falei, existem dois tipos de estímulos sinápticos, que são as relações, as ligações entre os neurônios que mandam as nossas informações. Então, eu tenho hormônios que são produzidos no cérebro e tem hormônios que são produzidos em outros órgãos. Nós estamos falando aqui do intestino grosso, que é considerado um segundo cérebro, exatamente por isso. Pela digestão que ele capta esses alimentos que são ricos em triptofano. Vai gerar a produção desse hormônio, vai ser enviado para o cérebro e você vai ter as ligações entre neurônios e neurônios, os bilhões de neurônios que nós temos. Para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios cerebrais e nós temos cerca de 100 milhões de neurônios no intestino grosso. Existe uma ligação entre o cérebro e todas as estruturas do nosso corpo. Bem, o cérebro intestinal libera seus produtos químicos como a serotonina, que é chamado o hormônio da felicidade e do bem-estar. Então, se você é uma pessoa calma, autossuficiente, autocontrolada, pessoa que tem a vida organizada, fala daí, seja bem-vindo aqui com a gente. Se você tem uma vida controlada, se você faz tudo adequadamente, horário para acordar, horário para dormir, horário para se alimentar, você tem a ação da serotonina importante para o nosso organismo. A serotonina cerebral, que é produzida em 90% da quantidade no nosso intestino grosso, ela terá uma capacidade melhor dessa relação de ligação para as nossas estruturas corporais quando você se alimenta de forma correta.
Os alimentos adequados e corretos que vão fazer a produção desses hormônios, nós vamos falar daqui a pouco. Já já nós vamos falar que tipo de alimentos são esses que vão te ajudar a produção desses hormônios importantes para o nosso cérebro, tá? Vamos lá. Boa tarde, Daí. Seja bem-vindo, cara. Bom, então aqui tem uma imagem, quem está no YouTube está vendo essa imagem, tá? De duas estruturas cerebrais, na verdade, são os neurônios, e ali no centro nós temos a molécula de serotonina, fazendo a ligação que nós chamamos isso de sinapse. Essa ligação entre neurônio e neurônio são as ligações ou químicas ou elétricas, são as sinapses. E os neurotransmissores fazem essa ligação. Ou seja, esse estímulo elétrico que caminha numa velocidade equivalente a 400 km por hora, é por isso que quando você tem um reflexo, por exemplo, o reflexo chamado de reflexo de movimento, reflexo de deslocamento. Vamos dar um exemplo aqui bem engraçado e clássico. Você está dirigindo o seu carro e o sinal vermelho fecha. Se você for raciocinar o que você deveria fazer, momento a momento, movimento a movimento, você bateria com o carro. Então, primeiro, você está lá acelerando o carro, vê o sinal vermelho, você faria uma flexão da coxa, uma adução da coxa femoral e você faria uma extensão do joelho. Já bateu. Já bateu com o carro. Isso é automático. Isso é ação reflexa. Isso é uma ação que os neurônios fazem em você, porque você já foi treinado a isso. O seu cérebro treinou esse movimento, ele já captou essa forma de agir, porque se você for pensar, você vai bater. Um outro exemplo bem fácil de vocês entenderem. Está lá uma briga na rua e o cara pegou uma pedra e vai arremessar a pedra em você. Aí o cara arremessa, eu vou falar, aí você olha a pedra. Olhei a pedra, agora eu vou fazer uma inclinação do tronco para a lateral. Boa tarde, Gisele. Vou fazer uma inclinação do tronco para a lateral e uma rotação do tronco. Já levou a pedrada. Então, os reflexos, quem faz isso? O nosso cérebro através da ligação neuronal chamado de sinapse. A ação, lembrando que a ação dos neurônios, a velocidade da informação caminha próxima a 400 km por hora. Um pouco mais, um pouco menos. Existem diferenças entre reações entre homens e mulheres. Tá? A reação do homem é mais rápida, a reação feminina é mais lenta. Ok? Isso não interrompe nada a velocidade. A velocidade é muito pequena, a relação é muito pequena. Tá, um outro exemplo aqui, fácil para vocês entenderem dessa velocidade. Quem gosta de ver voleibol? A defesa no voleibol. Por isso que o jogo de voleibol feminino, você vê mais tempo a bola no alto. Porque pela velocidade da bola e a reação é quase muito próxima entre o toque da bola e a defesa da jogadora. Enquanto que a velocidade da bola de um jogador masculino, do time masculino, e a defesa, a bola é mais rápida do que a reação da defesa. E isso é a relação do nosso cérebro. Tá? Então, os neurônios digestivos também são estimulados com técnicas de respiração abdominal, alongamentos, massagens suaves no intestino, tá? E com calor suave e relaxante aplicado sobre a região da barriga. Então, não somente os alimentos vão te ajudar no estímulo, na produção desses hormônios. Nós estamos falando aqui da serotonina, importante para o nosso cérebro. Sim, tem essa relação. Então, você vai ver os alimentos necessários para você, tá, Gisele? Você vai ver exatamente os alimentos necessários para que você estabilize o seu organismo e tente evitar esses alimentos que fazem mal para você, ok? Então, além do alongamento, uma massagem, uma água quente no local, um calor local, tomar sol de manhã é benéfico para os intestinos, tá? Principalmente o sol entre 7 e 9 da manhã. Depois desse horário, nós sabemos que o sol é cancerígeno, ele não faz bem ao organismo humano, ele pode causar câncer de pele, principalmente os melanomas, ok? Bom, então beber muitos líquidos, seja bem-vindo, Luiz. Beber muitos líquidos por dia, ingerir pelo menos 400 gramas de vegetais variados todos os dias, sem esquecer dos legumes, 2 a 3 vezes por semana.
pelo menos 200 gramas, e 3 porções de frutas por dia, nozes, em torno de 30 gramas, isso é benéfico para o nosso intestino, é benéfico para a nossa saúde, é benéfico para a produção desses hormônios cerebrais, que o cérebro, junto com o intestino, que é o maior produtor disso tudo, ajudará o nosso organismo. Agora, vem sempre aquela pergunta: qual é a quantidade de líquidos diários a ser consumido por um ser humano? E todo mundo fala 2 litros. Não. Existem pessoas de tamanho, de peso, de estrutura corporal diferenciada. Então, essa mudança, essa diferença de peso, altura e consumo de líquidos varia de pessoa para pessoa. Todo mundo acha que são 2 litros. Não são. Não são 2 litros. Uns mais e outros menos. Quem tiver com papel perto aí, é só calcular. Pega o seu peso corporal, multiplique por 0,035 e você terá exatamente a quantidade de líquidos que você deve consumir por dia. Eu falo de líquido, estou falando de água, estou falando de suco, estou falando de leite, né? Evita refrigerante, não faz bem, é muito açúcar, tá? Então vou repetir. Pega o seu peso corporal, multiplica por 0,035 e você terá, sim, é um dos alimentos ricos em triptofano. É bom para o cérebro, é bom para o intestino, com toda certeza, tá? Tá, Gisele? O abacate vale a pena, tá? O Daí calculou e diz aqui 2,8, quase 3 litros. Então, essa é a quantidade necessária para o seu dia, para o seu peso corporal hoje. Se você diminuir de peso ou aumentar de peso, esse cálculo deve ser refeito. Aconselho a todos a refazer os cálculos a cada 2 semanas. A cada 2 semanas, refaça o cálculo, veja qual é a quantidade necessária naquele momento, tá? Senão você vai ficar com esse 2,8 a vida inteira. Porque você diminui massa muscular, às vezes aumenta a massa muscular, diminui o peso corporal, às vezes aumenta o peso corporal. Então, existem essas variações a nível de consumo de líquidos. Importante para ajudar na distribuição desses hormônios, importante os líquidos para manter a sua saúde, porque o nosso corpo é água, 80% do nosso corpo é líquido. Se alguém conseguisse espremer o nosso corpo, nós teríamos a perda de 80% do peso corporal devido à quantidade de água. E se nós perdemos água, nós temos que repor essas águas. Ok? Bem, outra coisa que atrapalha, na verdade, é o desconforto e gera desconforto digestivo. Estresse, que quase ninguém tem hoje. Ansiedade, que quase ninguém tem hoje. Tensões emocionais, que pouca gente tem hoje, né? O controle do sistema digestivo, muitas vezes, somatiza os problemas psicológicos e tem forte variação do desconforto digestivo. Então, é uma coisa que eu digo sempre aqui. Sempre que nós estamos batendo esse papo, eu falo. Você possui ou teve um aborrecimento com alguém no trabalho, na escola, na universidade, na família, e alguma coisa você vai ter de resposta. Dor de cabeça, às vezes, insônia, diarreia, alterações intestinais, né, Gisele? Alterações intestinais, dores musculares, né? Tudo isso, eu estou falando alguns exemplos, existem muito mais coisas por trás. São alguns exemplos. Então, às vezes, a alteração que nós temos de memória, de rendimento físico, de rendimento orgânico, tem relação com o emocional. Te respondi, né? Todas essas alterações têm o fundo emocional por trás. Não tenho dúvida nenhuma. Pesquisas comprovam o que eu estou falando aqui. Eu não falo nada dentro das minhas lives que não tenha fundamentação científica. Nada. Por ser um professor e por gostar de falar aquilo que é mais próximo a nós, que é a parte científica. Tá? Bem, então os pensamentos podem causar uma compulsão ou corte da digestão ou apetite. Então, essas alterações, né, que nós passamos no dia a dia, estresse, ansiedade, tensão emocional, vai fazer com que você coma mais ou coma menos.
pode aumentar o consumo alimentar ou diminuir esse consumo alimentar, tá? Então você pode engordar, porque se você tem insônia, você não dormindo, você não produz os hormônios adequados, que é a hora que os hormônios são produzidos é quando você está dormindo. Se você não dorme adequadamente, os hormônios não são produzidos de forma correta, você acaba fazendo esse consumo excessivo de alimentos, e isso vira gordura, deposita abaixo da sua pele, e você aumenta o seu peso corporal. Sim, é isso também que pode levar ao vício, com toda certeza. Com toda certeza, você bem me colocou muito bem. Às vezes, essas alterações de estresse, de alterações de sensibilidade, isso tudo pode levar a algum tipo de vício. Não estou falando de vício, droga, né? O vício alimentar, o vício do cigarro, por exemplo, que é considerado até uma droga, o vício da bebida, tá? Qualquer tipo de vício. Qualquer tipo de vício. Então, qual é a alimentação rica em serotonina, né? Ou seja, o triptofano que se transforma em serotonina, isso vira um hormônio que vai ser utilizado no nosso cérebro. Ok? Que tipo de alimentos? Vamos lá. Então, o salmão é um peixe rico em gordura, mas é uma gordura rica em ômega 3, isso até será um assunto futuro para a gente. Uma gordura saudável, tá? Que ajuda na produção desses hormônios, ok? As aves, e vem logo aquela pergunta, vem cá, mas as aves hoje, elas engordam com hormônios? Sim, mas quem faz com que essas aves engordem com esses hormônios? O próprio homem. Por quê? Eu conversando com uma pessoa que trabalha numa empresa grande, não vou falar nomes aqui porque é antiético a gente falar algumas informações que a gente recebe, essas aves, vou falar aqui do frango, que é a ave mais comum que nós consumimos, né? O brasileiro consome. Essas aves, elas são colocadas, lógico, no local. Sim, é verdade, Gisele, é por aí. Então, o frango, por exemplo, né? Eles colocam o frango dentro de locais, esse frango, ele colocam iluminação constante a noite inteira, alimentos constantes a noite inteira. Se você está estressado por luz e música que é tocada durante 24 horas, você acaba comendo mais. E quando você come mais, você vai engordar, com toda certeza. Uma pergunta aqui do Danilo. Gostaria de saber, eu fiz uma cirurgia no calcânio e estou 1 mês e 3 dias, gostaria que você ensinasse a fisioterapia. Danilo, eu peço para você esperar um pouquinho, porque a gente está com outro assunto aqui, eu vou te responder com certeza, mas que você aguarde um pouquinho, tá bom? Aguarda um pouco, porque eu estou com outro assunto aqui, eu vou te responder no final, beleza? Obrigado. Então, nós estamos falando das aves, né? Então, as aves ficam no local, onde a música é colocada, onde o som é colocado, o alimento é colocado. Se ele está alterado na parte hormonal, ele vai comer mais. Ele vai engordar muito mais rapidamente. Ele vai ser abatido mais rapidamente e vai colocado para a gente. Só que aqueles hormônios que foram produzidos para que ele engordasse, nós acabamos consumindo isso. Tá? Por isso que, às vezes, alguns tipos de aves, alguns tipos de alimentos devem ser o caipira. Por quê? Não fazem esse processo. Não é colocado esse processo, né, em cima do alimento. Os ovos, a mesma coisa. Os ovos saem da galinha. É o mesmo processo, a mesma coisa. Importante, o espinafre. Estou falando do espinafre, mas estou falando de alimentos verdes escuros. O espinafre, a bertalha, o agrião, tudo que é verde e verde escuro, ele é rico em triptofano, que ajuda na produção da serotonina cerebral. Excelente para que nós nos mantenhamos mais serenos, menos estressados, tendo menos insônia, tendo uma vida mais saudável. Essa alimentação, junto com essas aqui que eu vou passar a vocês agora, as sementes, né? Tem muita gente que come abóbora e joga a semente fora. Deveria comer a abóbora, guardar a semente, colocá-la num recipiente dentro do forno, torrasse e triturasse essa semente, como também a casca do ovo, também é importante, tá? A nível de
de cálcio, tá? Mas a semente da abóbora também faz bem, né? Como alimento. Você vai usar como uma farinha, tá? Então, várias sementes são jogadas fora às vezes, e elas têm função no nosso organismo. O leite, né? Nós estamos falando do leite, nós estamos falando, na verdade, dos derivados do leite, né? O queijo, o iogurte, a manteiga, só que não em grande quantidade, tá? Deve ser consumida em pequenas quantidades. Porque a gente sabe que o leite em grande quantidade, ele também causa inflamação no intestino grosso. Então, em pequenas quantidades. Além do que, o leite tem um tipo de morfina, a serotomorfina, que é um tipo de estrutura que nos causa dependência. Tá? Pode causar... Sim, Gisele, esses alimentos podem ser consumidos, de preferência, sim, ok. Tá? Elas causam dependência. Então, tem gente que come queijo direto, leite direto. A gente sabe que o leite, os derivados do leite, causam inflamação no intestino, nos nossos intestinos, principalmente no intestino grosso, e vai prejudicar, né, a produção desses hormônios. Os produtos de soja, tá? E não venha com aquele papo de leite de soja, porque não existe leite de soja, existe o suco da soja. Porque aí eu brinco sempre, leite da soja, tá, qual foi a vaca que produziu o leite de soja de morango, de pêssego? Ô, daí, eu particularmente não gosto de leite. Aí você fala assim, mas o leite tem cálcio. Beleza, se você ficar à frente do sol 15 minutos, toda a necessidade de cálcio diária você teve e é gratuito. Eu, particularmente, não suporto leite. Se você for para o sol, você vai ter a mesma quantidade de forma gratuita de cálcio. Você está estimulando melhor até o seu organismo do que o leite. Eu não gosto, particularmente não gosto. As nozes são importantes, nozes, castanha do Pará, castanha de caju e outros tipos de nozes, lógico, em pequenas quantidades, 30 gramas, tá? Então, são alimentos necessários para a gente, para que a gente produza esses hormônios. O iogurte da ameixa, Gisele, ele vai ajudar a estimular o seu intestino e expelir coisas ruins do nosso corpo, tá? Pode ser tomado, sim. Ok? Pode ser tomado, sim. É uma boa... Eu preferiria, em vez de comer o iogurte de ameixa, eu pegaria 2 ou 3 ameixas e mastigaria na minha boca e engoliria. Eu teria um efeito melhor até do que o iogurte, porque a gente sabe que ali tem conservante, tem acidulante, tem uma série de coisas químicas. Boa tarde, Dília. Obrigado por estar aqui com a gente. Então, uma série de componentes aqui que atrapalham o nosso organismo. Não tenho dúvida disso. Tá? Então, pessoal aqui do YouTube, por favor, novamente, se inscreva no canal, gente. É de graça, não custa nada. Acione o sininho de notificação. Você receberá sempre a informação que um vídeo está sendo postado. Uma live, por exemplo, está acontecendo. Deixa o like, é gratuito, não custa nada, pessoal. Vai lá, dá o likezinho, dá o dedinho para mim, ajuda o canal. Porque o canal sobe, ele vai informar mais as pessoas, né, da internet que existem vídeos sendo produzidos pelo meu canal. Ajude isso, nos ajude, inclusive. Compartilhe os meus vídeos com amigos, com familiares. Passem esses vídeos para as pessoas. Traga amigos para cá para ajudar a gente, para escutar, para debater, tá? E pode ser até outro assunto. Nosso amigo aqui, o Danilo, inclusive,